A Irani divulgou seus resultados recentemente, referentes ao quarto trimestre do ano de 2022, e várias matérias foram divulgadas apresentando os 35,7% de crescimento no lucro da companhia, chegando a praticamente 86 milhões de reais, sendo que essa manchete saiu em toda parte, e que, aliás, no evento que aconteceu hoje, na data de gravação desse vídeo, dia 27 de fevereiro, aconteceu a apresentação dos resultados do ano de 2022, o que gerou grande expectativa do mercado para o ano de 2023, e que, aliás, no próprio dia 27, por volta das 14 horas e 54 minutos, as ações RANI3 estavam passando de 5% de valorização e chegaram a entrar em leilão, justamente por conta da fortíssima alta que estava acontecendo com as cotações. Aliado a isso, tem proximidade de pagamento de dividendos. Mas o que todas as informações significam? O resultado da empresa foi bom ou foi ruim? Qual a expectativa das cotações e também do pagamento de dividendos para o ano de 2023? E é justamente por trazer todas essas informações reunidas para dar a perspectiva para a comunidade do Ativo Virtual é que eu estou trazendo esse vídeo aqui para servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor, além de análises fundamentalistas, técnicas, o quadro Caçando Assimetrias e muito mais. E justamente por trazer todas essas informações resumidas nesse vídeo aqui é que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe os vídeos justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar aqui falando exatamente a respeito dos resultados da Irani, que, aliás, a Irani foca mais na produção de papéis para embalagens e produtos de papel de linha higiênica, como o próprio papel higiênico, guardanapos e lenços de papel. Sendo que a sede dela fica em Santa Catarina, mas é uma empresa fundada em 1941, tendo 8 décadas de experiência, mais de 60 prêmios ambientais, passando de 2.400 funcionários, ainda por cima com a receita líquida do ano de 2022, fechando em 1,7 bilhão de reais, onde 15% vem de exportação e 85% do mercado interno. Eu vou falar mais a respeito desse item aqui, porque certamente alguns investidores podem se questionar a respeito do tamanho do mercado para a expansão da Irani, onde a empresa também conseguiu produzir 160 mil toneladas de embalagens sustentáveis no ano de 2022 e 264 mil toneladas de papel para embalagens. Lembrando que para os investidores, a empresa ainda acumula quase 12 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores, conferindo ótima liquidez dos seus ativos. Sendo que, olhando para a empresa com uma perspectiva de longo prazo, podemos ver o forte crescimento da companhia em diversos setores, inclusive na própria governança dela, focando nos projetos Greenfield e dando ainda mais energia para a governança da empresa com um re-IPO dela no ano de 2020, que mais recentemente ainda teve aqui a plataforma Gaia, de maneira que a produção de papéis para embalagens sustentáveis tem crescido todos os anos desde 2000 e, quando observamos o resultado da receita líquida, também tem decolado desde o ano de 2000 até o último ano, 2022, fechando em 1,686 bilhões de reais. Onde a Irani se destaca com as embalagens sustentáveis através do papelão ondulado, também papel para embalagens sustentáveis com papel e, por fim, as resinas sustentáveis, podendo destacar em cada imagem dessa a diferença de cada produto da empresa. E também, essencialmente, porque o papelão ondulado é 100% vendido no mercado interno, já o papel tem uma distribuição de 84% no mercado interno e 16% no mercado externo. E se inverte completamente quando a gente fala aqui das resinas sustentáveis, porque 93% fica para exportação e apenas 7% no mercado interno. Então é uma empresa que tem produtos mais fortemente negociados no mercado interno, ou seja, no Brasil, mas ela também tem negócios fora do país. E que, aliás, o mercado de atuação da Irani totalizou 26,6 bilhões de reais no ano de 2021, justamente com papel e papelão ondulado, sendo que o mercado brasileiro totalizou 110,6 bilhões de reais no ano de 2021. E ainda vale lembrar que recentemente eu trouxe para vocês falando que a Klabin está investindo mais no papel cartão. E se você investe nesse mercado, recomendo fortemente que você veja esse vídeo aqui, porque eu trago não só os resultados da Klabin, mas também avaliação fundamentalista, técnica e até mesmo o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, cruzando inclusive com informações de mercado, que certamente vai ser uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. E aí pode ter a pergunta se existe espaço no Brasil para o crescimento da Irani, uma vez que a maior parte da venda dela
ocorre dentro do mercado interno, ou seja, dentro do mercado brasileiro. E é exatamente isso que vamos falar agora, justamente com essa dinâmica que a empresa chama de favorável. Afinal, o mercado brasileiro é o sexto maior mercado de embalagens de papelão ondulado do mundo, mostrando claramente o tamanho desse mercado que está disponível em termos de produção total e também de produção per capita, sendo que o market share, ou seja, a participação no mercado da Irani no ano de 2022, acumulou em 4,06% para caixa e 5,46% para chapa, que é onde a empresa se coloca com uma exposição a segmentos não cíclicos, com base de cliente sólida e sem concentração, sendo que a empresa consegue gerar até mesmo 50% de toda a energia que ela precisa para operar, e até mesmo os principais diferenciais competitivos da empresa, porque ela é a única empresa brasileira com capital aberto focada em embalagens sustentáveis, além de estar listada no novo mercado, sendo que a Irani chegou a receber prêmios justamente nessa categoria, por conta da sua planta de reciclagem de plástico na categoria Sustentabilidade em Processos, além da inserção completa em uma economia circular, como eu expliquei agora há pouco, e também a sua própria produção de energia elétrica e base florestal própria, trazendo tanto insumos como também a capacidade de operação de forma independente, vindo ainda com diversas iniciativas pioneiras de inovação e fortes práticas ASG. Aqui vocês estão vendo como ESG, mas a tradução para o português fica ASG, de ambiental, social e governança. Mas de olho nos resultados do ano de 2022, temos que a companhia cresceu 8,9% na relação aqui com o EBITDA ajustado e também na sua margem, porque no ano de 2022 fechou com 31,9% de margem, ao passo que no ano de 2021, 30,8%, saindo de 494 milhões de reais para 538 milhões de reais. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Basicamente estamos falando da lucratividade operacional da empresa. E a receita líquida fechou o ano de 2022 em 1,684 bilhões de reais, crescimento de 5% em relação ao ano de 2021, sendo que também a empresa conseguiu praticar 1,8% a mais nos seus preços na comparação 2021 com 2022 em valores por tonelada, e o volume de vendas anual também cresceu em 1,5%. Já aqui no endividamento e também na dívida líquida dividido pelo EBITDA da companhia, ou seja, a alavancagem dela, podemos ver que ela saiu de um múltiplo de menos de uma vez, em 0,78 no ano de 2021 e chegou a 1,38 em 2022. São níveis baixíssimos de alavancagem e só para servir de referência, o mercado utiliza até 3 vezes nesse múltiplo aqui da dívida líquida dividido pelo EBITDA como sendo um indicador razoável do endividamento de uma empresa, o que significa dizer que a empresa consegue pagar em até 3 anos toda a sua dívida apenas com seus lucros operacionais. E no caso da Irani, ela consegue pagar toda a sua dívida em menos de 1 ano e meio. E tem uma consideração especial a fazer a respeito aqui do endividamento da empresa, porque isso se deve justamente ao fluxo de caixa livre que foi negativo no período, justamente por conta de investimentos que ela fez na plataforma Gaia. E, obviamente, a realavancagem acaba sendo um processo natural durante a execução dos investimentos de uma empresa. E a própria política de gestão financeira da companhia declara que a alavancagem operacional dela deverá ser de até 2,5 vezes, inclusive abaixo do benchmark do mercado. Mas podemos constatar facilmente está abaixo até mesmo do que a própria política da companhia especifica. Então temos, nos principais indicadores econômicos da companhia e financeiros também, que a receita líquida de vendas ela aumentou em 5% na comparação anual e o lucro líquido decolou 32,6% também na comparação anual. O ponto que certamente muitas pessoas vão questionar é sobre esse resultado do quarto trimestre na comparação com o terceiro trimestre de 2022, que desacelerou 10%. Mas, de novo, o mercado da Irani ele não é tão previsível assim. É natural ter altos e baixos e sazonalidades. Ponto esse que também é fácil de verificar comparando aqui no resultado do quarto trimestre do ano de 2022 com o quarto trimestre do ano de 2021. Onde a empresa novamente decolou 35,7%, mostrando que houve sim sazonalidades nessa comparação do trimestre contra trimestre. E quando jogamos em perspectiva, ou seja, comparando aqui diversos anos, com uma taxa de crescimento anual composta desde o ano de 2017 até o ano de 2022, houve um crescimento de 19,2%. E isso na receita líquida. E no EBITDA saiu de 2017 em 186,7 milhões de reais e agora no ano de 2022 fechou em 538 milhões de reais. E ainda por cima, uma margem EBITDA crescente,
saindo de 26,6% e agora em 31,9%. Sem falar todo esse crescimento aqui desde o estouro da pandemia, mostrando toda a resiliência da companhia em aproveitar oportunidades do mercado, justamente porque o mercado dela se fortalece à medida que o e-commerce se fortalece também. É uma empresa que consegue realmente extrair muito dessa variação das consequências dos efeitos pós-pandemia. E para quem investiu na Irani em julho de 2020, com o apurado de janeiro de 2023, a empresa já valorizou com as suas ações RANI3 mais de 105% na Bolsa de Valores, ao passo que o próprio índice da Bolsa valorizou 7,2%, e o índice de Small Caps, que é onde ela está, por conta do tamanho dela, desvalorizou 17,6%. Lembrando ainda que ela tem essa plataforma Gaia, que eu acabei de mencionar, que foi um dos principais investimentos da empresa, justamente para trazer uma grande melhoria na sua produção e, obviamente, envolveu aqui um investimento bilionário de mais de R$1 bilhão, mas que traz todos esses benefícios. Aliado a isso, a empresa tem um alto padrão de governança corporativa, estando no novo mercado, com payout de até 50% do lucro líquido ajustado. E o efeito para o investidor, no recebimento dos proventos da Irani, gerou um dividend yield de 9,27%. Isso no acumulado do ano de 2022, que pagou quase 159 milhões de reais em proventos para os acionistas. E ainda é importante lembrar que a empresa está com proximidade de anúncio de dividendos. Se ela repetir os eventos que aconteceram no ano de 2022, ela deve anunciar um pagamento de dividendos com Datacom para março de 2023. Inclusive, eu trouxe vídeo especial, que é o dividendo preditivo, aqui no canal, justamente para falar sobre isso, há mais de 3 semanas atrás, justamente para ajudar a comunidade do ativo virtual e servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para o investidor. Atualmente, as ações RANI3, mas houve valorização de quase 51% nos últimos 12 meses, com PL muito interessante de apenas 5,48, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro e um indicador muito utilizado para quem quer investir para o longo prazo. O PVP da companhia mostra que ela está 84% mais cara do que seu valor patrimonial, mas cuidado na avaliação desses dois indicadores, porque eles dependem muito do nicho da empresa. Dividend yield de 7,65%, porque obviamente ele é diferente daquele que eu acabei de mostrar da apresentação, porque o dividend yield é a mera divisão dos rendimentos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. Se as cotações estão valorizando quase 51%, é óbvio que o dividend yield vai cair. E se você tem dificuldade de entender essa explicação, você precisa assistir esse vídeo justamente para poder entender o dividend yield on cost, que certamente isso vai mudar a sua abordagem de investimento na Bolsa de Valores. E, obviamente, pode maximizar os seus retornos também. E ainda por cima, aqui nesse gráfico diário das ações ordinárias da Irani, no dia de hoje, dia 27 de fevereiro, as ações deram uma pancada de valorização, sendo que no dia ela chegou a passar de 5% de valorização. Mas no final do pregão, acabou encerrando em R$ 8,32, com uma valorização de 4,26%. E com isso ajudando bastante aqui nessa leve tendência de alta que as ações vêm iniciando desde o dia 22 de dezembro. E agora a expectativa é realmente que ela consiga romper essa faixa de resistência de preços que se iniciou em dezembro de 2022, na faixa dos R$ 8,24, que aliás já tinha trazido aqui para vocês no canal, mostrando que essa era a faixa de resistência de preços mais relevante desse ativo na minha avaliação. E o suporte mais relevante em R$ 7,69. Então temos a expectativa realmente de valorização das cotações, onde o próximo ponto mais relevante vai ficar ali na faixa dos R$ 8,85. E que, aliás, é um fato que o mercado se animou com os resultados da companhia, ainda mais depois da apresentação dos resultados feitos pela própria empresa, onde eu cheguei a tirar essa imagem aqui da plataforma de negociações, onde o ativo entrou em leilão pouco antes das 15 horas da tarde, quando a valorização de RANI3 já estava se aproximando em 5,40%. Isso aqui é justamente um mecanismo de proteção da Bolsa de Valores, porque o efeito manada estava realmente fortíssimo em cima de RANI3 no dia de hoje. Até para mostrar para vocês, eu trago aqui as ordens executadas das compras que fiz no dia 24 de fevereiro. E como vocês podem observar, comprei 4.000 papéis RANI3 a R$ 8,06, perto do meu preço médio.
E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações Honey3 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente comparar o preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. E nesse sentido, podemos ver que as ações estão empatadas com os resultados da companhia, com uma referência neutra nesse indicador aqui. Mas é bom analisar com atenção esse indicador, porque se observarmos o histórico da empresa, obviamente o mercado só deu oportunidades abaixo do LPA após o estouro da pandemia e anteriores ao ano de 2015. Já quando consideramos o preço versus o VPA, que é o mesmo gráfico, só que aqui com o valor patrimonial por ação. Nesse podemos ver que existe sim uma simetria favorável para o investidor nesse momento, justamente por conta dessa discrepância aqui, ou seja, essa diferença entre as cotações e o VPA. Novamente, oportunidade semelhante ou maior do que essa aconteceu após o estouro da pandemia, mas praticamente não houve uma situação favorável para o investidor até o ano de 2014. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da Irani e, é claro, se possível, compartilhe esse vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.